Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário-filosófica aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos do ensaio O Discurso da Servidão Voluntária, do grande pensador francês Étienne de la Boétie. Sem mais, então, passemos a palavra a Étienne de la Boétie em seu O Discurso da Servidão Voluntária. Abre aspas aqui. Muita gente a mandar não me parece bem. Um só chefe, um só rei, é o que mais nos convém. Fecha aspas. Assim proclamava publicamente Ulisses, em Homero. Aqui ele está citando a Ilíada em seu capítulo 2. Ulisses teria toda a razão se tivesse dito apenas: muita gente a mandar não me parece bem. Ulisses deveria, para ser mais claro, ter explicado que o domínio de muitos nunca poderia ser boa coisa, pela razão de que o domínio de um só, que usurpe o título de soberano, ser já assaz duro e pouco razoável. Em vez disso, Ulisses, porém, acrescentou: um só chefe, um só rei é o que mais nos convém. Uma única desculpa terá Ulisses, e é a necessidade que teve de recorrer a tais palavras para apaziguar as tropas amotinadas, adaptando, julgo eu, o discurso às circunstâncias mais do que à verdade. Vistas bem as coisas, não há infelicidade maior do que estar sujeito a um chefe. Nunca se pode confiar na bondade dele, e só dele depende o ser mau quando assim lhe aprouver. Ter vários amos é ter outros tantos motivos para se ser extremamente desgraçado. Não quero, por enquanto, levantar o discutidíssimo problema de saber se as outras formas de governar a coisa pública são melhores do que a monarquia. A minha intenção é antes interrogar-me sobre o lugar que a monarquia cabe, se algum lhe cabe, entre as mais formas de governar. Porque não é fácil admitir que o governo de um só tenha preocupação com a coisa pública. É melhor, todavia, que esse problema seja discutido separadamente, em tratado próprio, pois é daqueles que traz consigo toda a casta de disputas políticas. Quero para já, se possível, esclarecer tão somente o fato de tantas pessoas, tantas vilas, cidades e nações suportarem às vezes um tirano que não tem outro poder de prejudicá-los enquanto eles e elas quiserem suportá-lo, que só lhes pode fazer mal enquanto eles e elas preferem aguentá-lo a contrariá-lo. Digno de espanto, se bem que vulgaríssimo, e tão doloroso quanto impressionante, é ver milhões de pessoas a servir, miseravelmente curvadas ao peso do jugo, esmagadas não por uma força muito grande, mas aparentemente dominadas e encantadas apenas pelo nome de um só homem, cujo poder não deveria assustá-las, visto que é um só, e cujas qualidades não deveriam prezar, porque as trata desumana e cruelmente. Tal é a fraqueza humana. Temos frequentemente de nos curvar perante a força. Somos obrigados a contemporizar. Não podemos ser sempre os mais fortes. Se, portanto, uma nação é pela força da guerra obrigada a servir a um só, como a cidade de Atenas aos 30 tiranos, não nos espanta que ela se submeta. Devemos antes lamentá-la, ou então
não nos espantarmos nem lamentarmos, mas sofrermos com paciência e esperarmos que o futuro traga dias mais felizes. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Está na nossa natureza o deixarmos que os deveres da amizade ocupem boa parte da nossa vida. É justo amarmos a virtude, estimarmos as boas ações, ficarmos gratos e gratas aos que fazem o bem, renunciarmos a certas comodidades para melhor honrarmos e favorecermos aqueles e aquelas a quem amamos e que o merecem. Assim também, quando os habitantes e as habitantes de um país encontram uma personagem notável que dê provas de ter sido previdente a governá-los, arrojado a defendê-los e cuidadoso a guiá-los, passam a obedecer-lhe em tudo e a conceder-lhe certas prerrogativas. É uma prática reprovável, porque vão acabar por afastá-lo da prática do bem e empurrá-lo para o mal. Mas em tais casos, julga-se que poderá vir sempre bem e nunca mal de quem um dia nos fez bem. Mas o que vem a ser isto, afinal? Que nome se deve dar a essa desgraça? Que vício, que triste vício é esse? Um número infinito de pessoas não a obedecer, mas a servir, não governadas, mas tiranizadas, sem bens, sem paz, sem vida a que possam chamar sua, suportar a pilhagem, as luxúrias, as crueldades, não de um exército, mas de uma horda, contra os quais dariam sangue e a vida, mas de um só, não de um Hércules ou de um Sansão, mas de um só indivíduo, que muitas vezes é o mais covarde de toda a nação, acostumado não tanto à poeira das batalhas, como à areia dos torneios, menos dotado para comandar homens e mulheres do que para ser, digamos, servil. Chamaremos a isso covardia? Temos o direito de afirmar que todos os que assim servem são covardes? É estranho que 2, 3 ou 4 se deixem esmagar por um só, mas é possível. Poderão dar a desculpa de lhes ter faltado o ânimo, mas quando vemos 100 ou 1000 submissos e submissas a um só, não podemos dizer que não querem ou que não se atrevem a desafiá-lo. Como não é covardia? Poderá ser desprezo? Poderá ser desdém? Quando vemos não já 100, não já 1000 homens e mulheres, mas 100 países, 1000 cidades e 1 milhão de homens e mulheres se submetendo a um só, todos eles e elas servos, mesmo os mais favorecidos e favorecidas, que nome é que isso merece? Covardia? Ora, todos os vícios têm naturalmente um limite, além do qual não podem passar. 2 podem ter medo de 1, ou até mesmo 10. Mas se 1000 homens e mulheres, se 1 milhão deles e delas, se 1000 cidades não se defendem de um só, não pode ser por covardia. A covardia não vai tão longe, da mesma forma que a valentia também tem os seus limites. Um só não escala uma fortaleza, não defronta um exército, não conquista um reino. Que vício monstruoso então é esse, que sequer merece o nome vil de covardia? Que a natureza nega ter criado, a que a língua se recusa a nomear. Disponha-se de um lado 50 homens armados e outros tantos de outro lado. Ponham-se em ordem de batalha, prontos para o combate, sendo uns livres e lutando pela liberdade, enquanto os outros tentam arrebatá-la dos primeiros. A quais deles, por conjectura, se atribui a vitória? Quais deles irão para a luta com maior entusiasmo? Os que, em recompensa desse trabalho, receberão o prêmio de conservar a liberdade, ou os que,
dos golpes que derem ou receberem, esperam tão somente a servidão. Pessoal, esses foram fragmentos sumamente emancipatórios, críticos, libertários, pensamentos críticos e autocríticos, analisando a história concreta para além das idealizações do grande pensador francês Etienne de la Boétie, no seu ensaio O Discurso da Servidão Voluntária. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literário-filosófica aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui no meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal do YouTube e apoiar, segundo sua possibilidade financeira, este meu projeto de universidade aberta e virtual. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo de leitura literária, gente. Tchau, tchau!